Resistores são componentes fabricados para opor resistência à passagem da corrente elétrica. Com isso, eles limitam a intensidade da corrente que passa por um circuito. Se um circuito for alimentado com uma mesma tensão, quanto maior o valor da resistência, menor será a corrente elétrica. A passagem da corrente elétrica por um resistor provoca uma queda no valor da tensão e o aquecimento do componente. Por isso, os resistores também são utilizados na geração de luz e calor. A unidade de medida da resistência é chamada ohm, simbolizada pela letra grega ômega maiúsculo. Seu nome foi dado em homenagem a Simon Ohm, físico e matemático alemão que desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica nos circuitos. Os resistores são fabricados para certos valores de resistência, chamados valores comerciais. Se precisarmos de um resistor cuja resistência não seja de um valor comercial, será necessário associarmos dois ou mais resistores para obtermos o valor desejado. Podemos associar resistores de forma a obtermos uma resistência equivalente maior, menor ou mesmo igual ao valor dos resistores que foram associados. Em circuitos elétricos existem duas formas de associação de componentes. Eles podem ser associados em série ou em paralelo. As chamadas associações mistas nada mais são do que uma mistura dessas duas. Associação em série. Uma associação em série pode ser comparada a uma linha de montagem em que as peças ficam enfileiradas uma após a outra. Elas seguem um único caminho desde o início até o fim do processo. Em uma associação em série de componentes eletrônicos, todos os componentes estarão enfileirados e a corrente elétrica só terá um caminho a seguir. Ao passar pelos resistores, o valor da tensão sofrerá uma queda proporcional à resistência do componente, de acordo com a lei de Ohm. Vejamos outras configurações possíveis para associações em série. Em todas elas, os resistores estarão enfileirados e só haverá um caminho para a passagem da corrente elétrica. A resistência equivalente de uma associação em série corresponde à soma dos valores de cada resistor. Vamos resolver alguns exercícios. Primeiro, calcule a resistência equivalente em relação aos pontos A e B. Nesse circuito, podemos ver 6 resistores ligados em série. Para calcularmos a resistência equivalente, bastará somarmos o valor de cada um deles. Resistência equivalente é igual a 10 mais 50 mais 40 mais 60 mais 20 mais 30. Resistência equivalente é igual a 210 ohms. Vamos a um segundo exercício. Novamente, outro circuito onde se deseja calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B. Como se trata de uma associação em série, somam-se os valores dos resistores. Resistência equivalente é igual a 10 mais 20 mais 20 mais 10. Resistência equivalente é igual a 60 ohms. Associação em paralelo. Uma associação em paralelo fornece caminhos alternativos à passagem da corrente elétrica, ou seja, a corrente flui paralelamente por cada componente. Além disso, é necessário que todos os componentes da associação estejam submetidos à mesma tensão, mas vale a pena ressaltar que essa tensão nem sempre estará exposta no circuito. A intensidade da corrente que passa por cada resistor será inversamente proporcional ao valor de sua resistência. Isto é, quanto maior a resistência, menor será a corrente nesse componente. O valor da corrente também é calculado pela lei de Ohm. Vejamos outros exemplos típicos de associação em paralelo de resistores. Os dois circuitos da esquerda são associações clássicas e bastante simples. Porém, em alguns circuitos, tais como os exibidos à direita, pode haver dúvidas quanto ao tipo de associação. Uma dica para facilitar a identificação de uma associação em paralelo consiste em verificar se os resistores estariam submetidos a uma mesma tensão. Durante essa videoaula, isso será feito utilizando-se uma pilha inserida junto aos resistores. Nos 4 exemplos mostrados, caso os resistores estivessem alimentados por alguma tensão, essa tensão seria a mesma, comprovando que estão realmente em paralelo. Vamos agora deduzir a fórmula para calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Isso será feito por meio da análise do circuito mostrado na tela. De acordo com a lei de Ohm, sabemos que a tensão na pilha pode ser calculada como sendo igual à resistência equivalente vezes a corrente total do circuito. A corrente total do circuito é formada pela soma das correntes que passam por cada um dos resistores em paralelo.
O valor das correntes que passam pelos resistores pode também ser calculado pela lei de Ohm, conforme ilustra a figura. Como a tensão é a mesma para os três resistores, seu valor pode ser colocado em evidência. Podemos cancelar o valor da tensão em ambos os lados da equação. Agora, passamos a resistência equivalente que está multiplicando para o outro lado dividindo. Assim, a resistência equivalente é calculada por meio da fórmula em destaque, onde o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências. Se você não entendeu a demonstração, não se desespere, apenas decore a fórmula. Exercícios. Vamos aplicar essa fórmula por meio de dois exercícios. O enunciado é o mesmo das questões anteriores, ou seja, calcule a resistência equivalente em relação aos pontos A e B. Nessa questão, temos uma associação em paralelo de três resistores. Basta substituirmos os valores na fórmula, tirarmos o mínimo múltiplo comum e somarmos as frações. Multiplicando o cruzado, temos 7 vezes a resistência equivalente igual a 40. Resistência equivalente igual a 40 dividido por 7, que é aproximadamente 5,7 ohms. Neste segundo exercício, além de calcularmos a resistência equivalente em relação aos pontos A e B, calcularemos o valor da corrente que passa por cada um dos resistores. As perguntas são independentes, então comecemos pelo cálculo da resistência equivalente. Utilizaremos a mesma fórmula, só que agora com apenas dois resistores. Substituímos o valor dos resistores na fórmula, tiramos o mínimo múltiplo comum, somamos as frações, multiplicamos cruzado, temos que 3 vezes a resistência equivalente igual a 10, resistência equivalente igual a 10 sobre 3, que é aproximadamente 3,3 ohms. Para calcularmos a corrente em cada resistor, será necessário empregarmos a lei de Ohm, onde tensão é igual a resistência vezes corrente. Como queremos saber o valor da corrente, passaremos a resistência que está multiplicando para o outro lado da equação. Assim, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Lembrando que a tensão será a mesma para os dois resistores, pois estão em paralelo. No resistor 1 temos que corrente 1 igual a tensão dividido por resistência 1, ou seja, 1,5 volts dividido por 5 ohms, que é igual a 0,3 ampere. Para o resistor 2 temos que corrente 2 igual a tensão dividido por resistência 2, que é igual a 1,5 dividido por 10, dando um resultado de 0,15 ampere. Aqui é possível comprovar que, quanto maior o valor da resistência, menor será o valor da corrente. Agora vamos obter uma segunda fórmula utilizada para o cálculo da associação em paralelo de apenas dois resistores. Você verá que o uso dessa fórmula é bem mais prático do que o da primeira, porém só pode ser utilizada para dois resistores de cada vez. Em associações maiores, é necessário calcular por partes, como será mostrado posteriormente. Pega-se a fórmula da associação em paralelo com apenas dois resistores. Tira-se o mínimo múltiplo comum de R1 e R2, o qual será igual a R1 vezes R2. Somam-se as frações. Invertem-se os dois lados da equação. Oculta-se o número 1 do denominador. Pronto! Essa fórmula é muito lembrada como sendo o produto dividido pela soma, pois é formada por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Vamos refazer os exercícios anteriores utilizando a nova fórmula para que você analise qual das duas é mais fácil. Comecemos pelo segundo exercício, pois utiliza apenas dois resistores. A resolução anterior encontra-se mostrada na tela para efeito de comparação. Lembre-se da dica: produto dividido pela soma. Ou seja, 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10. 50 dividido por 15, que é aproximadamente 3,3 ohms. Então, achou mais simples? Além disso, evita a necessidade de realizar o mínimo múltiplo comum, tão temido por muita gente. Agora, o primeiro exercício, onde há 3 resistores em paralelo. Como a fórmula só é válida para 2 resistores, iremos calcular a resistência equivalente de 2 deles e o resultado obtido utilizaremos na fórmula com o valor do terceiro resistor. Tanto faz a ordem escolhida.
Comecemos pelos resistores de 10 e 20 ohms. Lembre-se, produto dividido pela soma. 10 vezes 20 dividido por 10 mais 20, igual a 200 dividido por 30, que é aproximadamente 6,7 ohms. Agora calcularemos a resistência equivalente utilizando esse resultado com o resistor de 40 ohms. 6,7 vezes 40 dividido por 6,7 mais 40, igual a 268 dividido por 46,7, que é aproximadamente 5,7 ohms, ou seja, o mesmo valor obtido com a outra fórmula. Quando resistores com o mesmo valor estão associados em paralelo, a resistência equivalente pode ser calculada dividindo-se esse valor pela quantidade de resistores, conforme está demonstrado na tela. Assim, se dois resistores de 20 ohms estiverem em paralelo, a resistência equivalente será igual a 20 dividido por 2, ou seja, 10 ohms. Se três resistores de 60 ohms estiverem em paralelo, a resistência equivalente será igual a 60 dividido por 3, que corresponde a 20 ohms. O exercício seguinte mostra a associação em paralelo de três resistores de 30 ohms. Conforme acabamos de ver, a resistência equivalente será igual a 10 ohms, isto é, 30 dividido por 3. Porém, iremos calcular utilizando a primeira fórmula para que você comprove que é verdade. Substituindo o valor dos resistores na fórmula, somando-se as frações, multiplicando-se cruzado, temos 3 vezes a resistência equivalente igual a 30. Resistência equivalente igual a 30 dividido por 3, que corresponde a 10 ohms. Associação mista. Associações mistas nada mais são do que associações em série e paralelo no mesmo circuito. Elas são resolvidas calculando-se a resistência equivalente das associações em série e paralelo encontradas e substituindo-as pelo valor obtido. O circuito é, então, redesenhado e novas associações em série e paralelo vão surgindo. O processo se repete até que reste apenas um resistor. A resolução de exercícios será feita em outras videoaulas. Veremos agora como identificar as associações em série e paralelo dentro das associações mistas. Para facilitar o entendimento, todas as associações em série serão destacadas de cor amarela e as associações em paralelo de cor azul. Lembre-se das dicas. Associações em série são formadas por resistores enfileirados que só permitem um caminho para a passagem da corrente elétrica. E nas associações em paralelo, os resistores estarão submetidos a uma mesma tensão, caso haja alguma no circuito. Se não houver, você pode colocar uma pilha imaginária no local onde você acha que seja uma associação em paralelo. Com o tempo você pega a prática e não precisa mais desse artifício. Nesse primeiro exemplo, os resistores R3 e R4 estão enfileirados e entre eles só há um caminho para a passagem da corrente elétrica. Assim, estão ligados em série. Os resistores R1 e R2 estão ligados em paralelo, pois estão conectados juntos aos mesmos pontos do circuito. Porém, utilize a dica da pilha e verifique que estariam submetidos à mesma tensão. Neste outro exemplo, os resistores R5 e R6 estão enfileirados, formando um único caminho para a corrente elétrica. Estão, portanto, ligados em série. Os resistores R2 e R4 estão conectados aos mesmos pontos do circuito. Vamos utilizar nossa pilha imaginária para verificarmos se estariam submetidos à mesma tensão. Como a resposta é sim, eles estão em paralelo. Vamos agora observar algumas situações que podem gerar confusão. Você poderia pensar que os resistores R5 e R6 estariam em série, pois estão enfileirados. Porém, entre eles há um caminho alternativo para a passagem da corrente elétrica. Toda vez que isso acontecer, eles não estarão associados em série. O mesmo ocorre com os resistores R2 e R3 e com os resistores R1 e R7. Atenção! O fato de não estarem associados em série não implica que estejam associados em paralelo. Nesse mesmo circuito, você poderia achar que os resistores R3 e R6 estariam em paralelo. Contudo, eles não estão conectados aos mesmos pontos do circuito, pois há um resistor entre eles. Colocando uma pilha imaginária, observamos que o resistor R4 não permite que os resistores R3 e R6 estejam submetidos à mesma tensão.
No exemplo mostrado agora, verificamos que os resistores R3 e R4 estão em série, pois estão enfileirados e não há caminhos alternativos para a passagem da corrente elétrica. Mas o mesmo não ocorre com os resistores R1 e R2. Utilizando a mesma figura, observe que os resistores R6 e R5 não estão em paralelo, pois há um resistor entre eles. Neste circuito maior, percebemos que os resistores R2 e R3 estão em série, assim como os resistores R6 e R7. Além disso, os resistores R4 e R5 estão em paralelo, pois eles compartilham as mesmas conexões no circuito e, com a ajuda da famosa pilha, comprovamos que estariam submetidos à mesma tensão. Porém, algumas dúvidas podem surgir nessa mesma figura. Por exemplo, os resistores R7 e R8 não estão em série, pois há um caminho alternativo para a passagem da corrente elétrica. Da mesma forma, os resistores R1 e R9 também não estão em série. Em mais este exemplo, podemos identificar uma associação em série entre os resistores R5 e R6 e uma associação em paralelo entre os resistores R3 e R4. Porém, pelos mesmos motivos dos circuitos anteriores, os resistores R1 e R2 não estão em série. Essa última associação mostra um arranjo diferente de resistores, o qual pode parecer confuso à primeira vista. Primeiramente, vale ressaltar que os resistores R2 e R3, R4 e R5 e R6 e R7 não estão em série, pois há um caminho alternativo para a passagem da corrente elétrica. O circuito pode ser desmembrado conforme mostrado à direita. Observe bem para que você consiga compreender que os dois circuitos são equivalentes. Com a ajuda de nossas pilhas, podemos comprovar que os resistores R2, R4 e R6 estão ligados em paralelo, assim como os resistores R3, R5 e R7. Antes de concluirmos a aula, vamos falar rapidamente sobre curto-circuito. Do ponto de vista teórico, um curto-circuito é um caminho com resistência igual a zero. Um curto-circuito ligado em série não altera o valor da resistência equivalente, pois sua resistência zero será somada à resistência dos demais resistores. Porém, caso esteja ligado em paralelo, tornará a resistência equivalente igual a zero, pois a corrente fluirá totalmente pelo curto-circuito. Então, lembre-se disso. Um curto-circuito ligado em série não altera o valor, mas um curto-circuito em paralelo resulta em uma resistência equivalente igual a zero. A influência de um curto-circuito ligado em paralelo pode ser facilmente demonstrada utilizando-se a fórmula do produto dividido pela soma, onde R1 será um resistor qualquer e R2 um curto-circuito. Resistência equivalente é igual a R1 vezes zero dividido por R1 mais zero. Resistência equivalente é igual a zero sobre R1, que corresponde a 0 ohm. Obrigado por sua atenção e acompanhe a resolução de alguns exercícios em outras videoaulas.